Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais importantes da matemática, a divisão de números naturais. A ideia aqui é a gente desvendar juntos cada pedacinho desse tópico, de um jeito bem claro e direto, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, vamos pensar numa situação do nosso dia a dia. O que significa repartir alguma coisa em partes iguais? Sabe? Seja dividir uma pizza com os amigos ou separar figurinhas em montinhos iguais. Essa ideia de partilha é a base de tudo que a gente vai ver. Beleza, então vamos começar pelo básico. Nossa primeira parada é entender a ideia central. O que é exatamente essa operação de divisão? Olha, a definição é bem simples, mas é poderosa. A divisão é a operação de repartir uma quantidade em partes iguais. A palavra-chave aqui é partes iguais, porque é isso que garante que o cálculo matemático seja justo e preciso. Para ver como isso funciona na prática, imagina que a gente tem 12 balas e quer dividir em 3 saquinhos. Cada saquinho vai ficar com exatamente 4 balas. É uma forma bem visual de pegar o conceito. Agora que a ideia principal já está clara, chegou a hora de aprender a falar a língua da divisão. Saber os nomes certos de cada parte da conta é super importante para a gente entender o processo todo. A estrutura é sempre essa aqui, olha só. O dividendo é dividido pelo divisor. E o resultado a gente chama de quociente. O dividendo é o total, a quantidade toda que vai ser repartida. O divisor indica em quantas partes iguais a gente vai fazer essa divisão. E o quociente? Bom, o quociente é a resposta, é o resultado da nossa divisão. Vamos aplicar isso num outro exemplo para fixar bem. Pensa aí, 20 dividido por 5 é igual a 4. Nesse caso, o número 20 é o dividendo, o 5 é o divisor e o resultado, 4, é o quociente. Vendo assim na tabela, fica bem mais claro qual é o papel de cada número, né? Mas e quando os números não se encaixam tão perfeitamente assim? O que acontece quando a divisão não dá um número redondinho, um número inteiro? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Essa é a grande questão, não é mesmo? O que a gente faz quando, na hora de repartir, sobra alguma coisa? A matemática, claro, tem uma solução bem elegante para isso. E a resposta para isso é o resto. Quando uma divisão não é exata, aquela quantidade que sobra, que não foi suficiente para formar um novo grupo completo, a gente chama de resto. Deixa eu dar um exemplo concreto. Se a gente dividir 13 por 4, a gente consegue formar 3 grupos de 4, o que dá 12. Só que o número original era 13. Então, sobrou 1. Esse 1 é o nosso resto. O resultado completo, então, fica 3 com o resto 1. Muito bem, já passamos pela teoria. Agora, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos desenvolver o método, o passo a passo que serve para resolver qualquer problema de divisão. O processo todo se resume a 4 passos que ficam se repetindo. Passo 1, a gente vê quantas vezes o divisor cabe no dividendo. Passo 2, multiplica o divisor pelo número que a gente acabou de encontrar. Passo 3, subtrai esse resultado. E o passo 4 é só continuar esse ciclo até a conta terminar. Agora, vamos ver como tudo isso se encaixa na prática. A gente vai resolver um exemplo juntos, aplicando cada passo que acabamos de aprender. O nosso desafio é este aqui. 156 dividido por 12. Pode até parecer um número grande, mas se a gente aplicar o nosso método, a solução fica bem simples. Vamos começar pelo começo. A gente não precisa olhar para o 156 inteiro de uma vez. A gente pega só a primeira parte que for maior que o divisor, no caso, o 15. E aí vem a pergunta: quantas vezes o número 12 cabe dentro do 15? A resposta é uma vez só. Esse é o primeiro dígito do nosso quociente. Seguindo o método, agora a gente multiplica 1 por 12, que dá 12. Depois, subtraímos esse 12 de 15, e o resultado é 3. O último movimento dessa etapa é descer o próximo algarismo, o 6, formando o novo número 36. E agora, o ciclo se repete. A pergunta é: quantas vezes o 12 cabe dentro desse novo número? 36. Se a gente lembrar da tabuada, a gente vai ver que 3 vezes 12 dá exatamente 36. Perfeito! E assim a gente chega na resposta final. Juntando 1 que a gente achou no primeiro passo com o 3 do segundo, o resultado é 13. Portanto, 156 dividido por 12 é igual a 13. E para fechar, uma reflexão importante. Com a prática, a divisão pode ser dominada. A chave é a repetição, até que o processo se torne algo natural. E fica a pergunta: depois de dominar a divisão com números naturais, qual será o desafio ao tentar dividir algo que não é inteiro, como uma fração?